Vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O tema da mensagem desta manhã de domingo é a escala de valores de Deus. Há uma escala de valores de Deus que é a nossa escala de valores. Tem que ser. Se é que verdadeiramente somos pessoas renascidas de Deus. E Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale profundamente à igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós reunidos em Teu nome. Primeiro porque consideramos o domingo digno de honra, o nosso Shabatum, o nosso dia de descanso, e honramos não fazendo aquilo que é da nossa vontade, não andando nos nossos próprios caminhos, mas fazendo a Tua vontade. E quando nós fazemos isto, nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa, sobre rocha. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, mesmo que o praticar a palavra contrarie um pouco a nossa carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas a gente se submete à palavra. E aí estamos construindo uma casa sobre rocha, bem construída, edificada. E o Senhor disse que quando nós fazemos assim, na hora que vem os problemas da vida, e eles sempre vêm, que são representados pelos ventos, pelas chuvas, pelos rios que transbordam, o Senhor disse: quando tudo isso se lançar com fúria contra aquela casa, ela não cai, porque ela estava bem construída. Mas o Senhor disse: quando a pessoa ouve a palavra e não pratica, não quer contrariar muitas das vezes a sua carne, não quer ser humilde, não quer se submeter ao que Deus está determinando, então ela está construindo a sua casa sobre areia, não tem alicerce, não tem firmeza. E quando vem os problemas, as lutas, as aflições da vida, e o Senhor disse: é uma chuva que cai, é um rio que transborda, é um vento que sopra com fúria, e tudo isso se lança contra aquela casa, ela cai, e é grande a sua ruína. Famílias se esboroam, casamentos se desfazem, os sonhos não se realizam, a pessoa não tem paz de espírito, ela não tem comunhão com Deus, a vida se torna um inferno. Mas nós queremos construir a nossa casa sobre areia, sobre rocha, pedra. Queremos cavar uma profunda vala, como o Senhor disse, porque se for construir sobre areia não adianta, é perda de tempo, não traz resultado algum para a vida espiritual. Quem constrói a casa sobre areia são os filhos do diabo,
que nunca se submetem ao teu espírito, nunca se submetem à tua soberana vontade. Eles são Deus para si mesmos. Nós não. Nós nos submetemos totalmente ao Senhor. Ah, Senhor Jesus. E nessa manhã de domingo, nós queremos aprender um pouco mais de Ti. Queremos que o Teu Espírito nos ensine as verdades eternas da Tua Palavra, para que nós possamos viver essas verdades, para que nós tenhamos a coragem, a ousadia, a intrepidez de dizer: Deus está determinando assim, e assim será, e assim eu viverei, para que a vida esteja edificada sobre rocha, sobre Jesus Cristo. Usa-me nessa manhã, meu Deus, como teu servo, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade, sem misturas, sem doutrinas de homens, sem paganismo, sem misticismo. E eu te peço isso porque a minha suficiência, ela vem de Ti, meu Deus. Ela vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, quando o Senhor Jesus proferiu esse ensinamento aqui, foi quando ele fez aquela maravilhosa pregação do Sermão do Monte. Na verdade, na realidade, não foi uma simples pregação. Quando Jesus fez essa pregação, ele estava mostrando qual é a escala de valores que tem que prevalecer para quem é filho de Deus, para quem é renascido da semente incorruptível. Aí você pergunta assim: pastor, e o que é uma escala de valores? Uma escala de valores é você definir de uma forma absolutamente organizada as tuas prioridades. Você parte do maior para o menor, do mais importante para o menos importante. Por exemplo, uma pessoa que é organizada, ela organiza o seu tempo, ela organiza a sua vida financeira. Estamos iniciando o mês, né? Aí normalmente é assim, você faz uma lista: o que eu tenho que pagar? Quais são as minhas despesas? Quais são os meus compromissos? Aí você começa do mais importante para o menos importante. Tem gente que diz assim: não, primeiro lugar, pagar o meu aluguel, porque se eu não pagar o aluguel, eu sou despejado, eu vou para a rua. Então o aluguel é a prioridade número 1. Aí você vem, prioridade número 2, prioridade número 3, prioridade número 4. Isso chama-se escala de valores. Então na vida espiritual, são esses valores que vão acabar governando a nossa vida. Você define o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar, e assim sucessivamente. Então veja, Jesus disse, vamos ler outra vez o versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui já cabe duas perguntas. Primeira pergunta: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é isso aqui? O que é buscar o reino de Deus? Porque muita gente fala: olha, irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é o nosso relacionamento com Deus,
é o conhecer a Deus como Deus quer ser conhecido, é o crescer na graça e no conhecimento de Jesus, é a nossa vida de oração, é a nossa frequência aos cultos da igreja, é a prática da palavra. Então, quando eu começo a fazer isto, habitualmente, eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí vem a segunda pergunta: o que é que significa e a sua justiça? O que é isso? Buscar o reino de Deus, já disse o que é, e a sua justiça. Olha, é você viver uma vida de santidade, aquela santidade que nós já falamos tantas vezes aqui sobre ela, que no texto grego original é agiasmos. Não é santidade de roupa, não é santidade da mulher não cortar cabelo, de não poder usar uma maquiagem, um brinco, do homem de Deus não poder ir a uma praia, não poder jogar um racha com os amigos. Não, isso aí pode. A Bíblia não proíbe isso em lugar nenhum. Se abster dessas coisas não significa ter santidade, significa ser um fanático religioso. Então, a sua justiça é o viver uma vida de santidade, uma vida de agiasmo. O que é agiasmo? Viver separado do que é profano, devotamento a Deus, dedicação, temor reverencial. Então, quando eu sou uma pessoa que vivo afastado daquilo que é profano, daquilo que Deus abomina, eu vivo afastado do falso evangelho, das falsas religiões, eu vivo afastado da iniquidade, do pecado, do erro. Quando eu tenho uma vida de dedicação a Deus, sou dedicado, sou devotado às coisas espirituais, tenho um temor reverencial muito grande, então eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o Senhor disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas que Jesus disse, hein? Que Deus acrescentaria à nossa vida? Olha, irmãos, são as ansiedades da vida, são aquelas coisas mínimas que todos nós necessitamos para viver uma vida digna, para viver uma vida boa, para viver uma vida tranquila. É isso que ele está se referindo aqui. Por exemplo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, com o que eu vou pagar o aluguel da minha casa, com o que eu vou pagar o colégio dos meus filhos, com o que eu vou pagar a prestação que eu fiz no comércio. São essas coisas mínimas que fazem parte da vida de todos nós, não é verdade? É ou não é? Agora, nessas seitas pentecostais que infestam o Brasil e o mundo, nesses lugares horrorosos onde se prega a teologia da prosperidade, eles desvirtuaram totalmente esse ensinamento aqui de Jesus Cristo. Como é que eles desvirtuaram? A pessoa chega para o pastor e diz assim: ah, pastor, olha, eu queria ser uma pessoa rica, eu queria ser um empresário bem sucedido, eu queria ter muito dinheiro no banco. Aí o pastor diz assim: irmão, fica tranquilo, isso é fácil. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, busque em primeiro lugar. Só que ele não explica o que é buscar o reino, o que é a sua justiça, não explica nada. Ainda manda o cara buscar dizendo que Deus vai satisfazer o desejo. O outro diz: pastor, o meu desejo é morar numa mansão, 5 suítes, 3 salas, sauna, playground para as crianças, né? Piscina. O pastor diz: fica tranquilo, Deus vai te dar. Basta você buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele. E ele prometeu
que todas essas coisas te seriam acrescentadas. Isso é um absurdo. Deus não está nesse texto aqui prometendo riqueza. Ele não está prometendo mansão. Ele não está prometendo carro importado, salário de 20 mil reais. Não. Qual é a promessa que Deus está fazendo aqui? É que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, Ele vai acrescentar à tua vida o que comer, o que beber e o que vestir. Aquele mínimo que necessitamos para viver uma vida digna. Nós não precisamos mais do que comer, beber e vestir para viver dignamente, para ter felicidade, para ter alegria. Aliás, foi esse mesmo ensinamento que Jesus mandou Paulo transmitir à igreja, quando ele revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus. Vamos conferir? Abra em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Todos acharam? Então vou ler. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você sabe o que eu vejo hoje? Na grande maioria do povo de Deus. Eu ainda não tenho minha casa própria, eu só vou ficar feliz, só vou me sentir realizado quando eu tiver a minha casa própria. Eu não tenho automóvel, sou tão frustrado porque não tenho o meu carro no dia que eu tiver. Eu não sou feliz porque não consegui terminar os meus estudos, não fiz uma faculdade, não tenho um diploma de curso superior. É isso que eu vejo. Quando Deus está dizendo, se você tem sustento, se Deus está suprindo a tua mesa, se Deus está dando roupa para você vestir, esteja contente. Aí no versículo 9, ele continua e diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha, eu gostaria imensamente de ver esses pseudos pastores que pregam a teologia da prosperidade, que ficam na televisão e no rádio prometendo riqueza, dizendo ao povo: venha que Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Eu gostaria muito de vê-los pregando essa mensagem aqui. Olha, os que querem ficar ricos. Se o que eles mais ensinam é que as pessoas devem querer ficar ricas. Gostaria muito, mas duvido que eles preguem isso. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você está vendo como o que Jesus falou no Sermão do Monte se encaixa exatamente com aquilo que ele revelou a Paulo, para que Paulo ensinasse a igreja? Não há contradições na Bíblia. Bom, mas vamos voltar lá em Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Agora o Senhor Jesus diz assim: por isso vos digo, Igreja, dá para dar só um pontinho mais de som para mim? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os ímpios, os incrédulos, os pagãos é que ficam preocupados com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu fico maravilhado com o método que Jesus utiliza aqui para transmitir a sua palavra, porque Jesus não se limitava apenas a dar uma ordem, a transmitir um mandamento. Não, você vê aqui, ó, antes de qualquer coisa, Jesus se preocupava em apresentar razões, em apresentar ao povo argumentos que levassem as pessoas a uma reflexão, que levassem as pessoas ao bom senso. Então aqui, ele exorta os discípulos a não andarem ansiosos, não viverem preocupados com as necessidades da vida. Só que Jesus não se limita apenas a dar essa ordem: não ande ansioso, não viva preocupado com as necessidades da vida, Deus sabe do que você necessita. Não. Ele não se limita a fazer essa exortação. Não. Ele se preocupa em apresentar razões, em apresentar argumentos que fizesse aquela multidão de discípulos pensarem, refletirem, e eles mesmos, pensando e refletindo, chegar à conclusão que a preocupação, as ansiedades, é uma coisa completamente sem sentido na vida de um filho de Deus. Um filho de Deus não é para ficar ansioso, não é para ficar preocupado, não é ficar: ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? E no mês que vem, como é que vai ser? Ah, e quando eu ficar velho, a minha aposentadoria? Ah, será que eu vou passar fome? Será que eu não vou passar fome? Não, não faça isso. Agora veja que coisa interessante. Eu disse que ele não só transmitia o mandamento, ele não só transmitia a ordem. Ele apresentava razões, ele apresentava argumentos que levassem as pessoas a pensarem. O primeiro argumento que Jesus usa aqui é algo profundo, maravilhoso. E esse argumento vem em forma de uma pergunta. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: ó, observem esta vida com a qual vocês ficam tão preocupados. Como é que vocês obtiveram essa vida? De onde é que essa vida de vocês veio? Ora, todos nós sabemos, irmão, e se não sabemos, deveríamos saber que a vida é um dom de Deus. Nenhum homem tem a capacidade de criar a vida. Nenhum de nós aqui jamais um dia resolveu passar a existir. Nenhum de nós aqui um dia resolveu vir a este mundo. A vida é uma dádiva de Deus. Vou repetir. A vida é uma dádiva de Deus. Então Jesus estava dizendo aqui: pensem, raciocinem. Se Deus nos deu o dom da vida, será que agora Ele não vai cuidar de dar tudo aquilo que é necessário para que essa vida seja mantida, para que essa vida seja sustentada? Será que agora Ele não vai se preocupar em dar tudo aquilo que é necessário para que você possa continuar a tua existência até o tempo determinado por Ele?
Esse é o argumento. Fazer as pessoas pensarem. Se Deus te deu a vida, e Ele já determinou o tempo da tua existência, será que Ele não vai dar o que é necessário para que a tua vida exista até o determinado por Ele? Esse é o argumento de Jesus. Então, irmãos, a razão pela qual nós não devemos andar ansiosos, preocupados, nervosos, estressados com as necessidades da vida, é porque Deus há de suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Deus vai suprir. Deus sabe o que você precisa hoje. Deus sabe o que você vai precisar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui até o tempo da tua existência nesse corpo de carne. Então, por favor, preste atenção. A preocupação, a ansiedade, a inquietação acaba fazendo você desviar a tua atenção de Deus, faz você perder o foco, faz você perder a tua confiança em Deus. Isso é tão importante que Jesus repetiu 3 vezes o mesmo alerta. Veja que aqui no versículo 25 ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. No versículo 31, pela 2ª vez, ele diz: não vos inquieteis. Não fique inquieto com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. No versículo 34 ele repete a mesma coisa: não vos inquieteis com o dia de amanhã, não te inquiete com o teu futuro. Então, a ansiedade faz você desviar do verdadeiro sentido da vida. Você acaba ficando tão preocupado com as coisas terrenas, com as coisas materiais, com as coisas desta vida, que você acaba se esquecendo de Deus, irmão. Esse é que é o drama. Tem um exemplo aqui na Bíblia que eu acho espetacular. Eu quero transmitir para você agora. Abra em Lucas capítulo 10. Vamos ver isso na prática. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentava-se, se prostou assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha, Jesus ia caminhando, chegou num determinado lugar, num povoadozinho. Tinha uma mulher chamada Marta que disse: Senhor, hospede-se aqui, descanse um pouco, pernoite aqui na nossa casa, será um prazer recebê-lo. E Jesus entrou com os discípulos. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Jesus sentou-se. Jesus não ficava de bobeira, Jesus não ficava jogando conversa fora. Jesus aproveitava todos os momentos para transmitir ensinamentos espirituais, para transmitir o pão da vida. E Maria, quando viu Jesus sentado e falando de coisas espirituais, largou tudo e ficou lá calma, tranquila, assentada aos pés de Jesus. O que é que diz o texto? Ouvindo os seus ensinamentos. Preste atenção nisso, viu? Para você ver se você é Maria ou se você é Marta. Versículo 40. Olha o contraste. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha e ajude-me. Marta era o contrário, ansiosa, preocupada em preparar a comida,
preocupada em varrer a casa, ajeitar os quartos, as camas, preocupada em fazer uma boa sobremesa para servir ao Senhor. O texto diz que ela estava preocupada em muitos serviços. O que é interessante é que Marta não estava fazendo nenhuma coisa errada. Ela não estava praticando nenhum pecado. Não é pecado fazer comida, não é pecado você querer fazer uma sobremesa gostosa, não é pecado você querer receber uma visita em casa, não é pecado nada disso. Ela simplesmente estava lá muito ativa, ocupada com muito serviço. Isso aqui não é pecado. Quando ela percebeu que Maria, a irmã dela, tinha parado com todos os seus afazeres e sentou-se aos pés de Jesus, deixou de ajudá-la na cozinha, deixou de ajudá-la na limpeza da casa, correu e foi sentar aos pés de Jesus, ela foi lá reclamar diretamente com Jesus Cristo. Senhor, o senhor não se importa de ver que a minha irmã me deixou sozinha cuidando da casa? Manda que ela venha me ajudar. Olha, deu ordem a Jesus. Como é que pode o senhor não perceber uma coisa dessa? Chamou a atenção de Jesus. Interrompeu o ensinamento que Jesus estava ministrando. Quer dizer que para Marta, aquilo que Jesus estava fazendo ali não era muito importante. Quer dizer que na cabeça dela, aquilo podia ser feito em outra hora, em outro momento. Não naquela hora, não naquele momento. Isso não é hora de ficar ouvindo Bíblia. Isso é hora de fazer almoço. Isso é hora de varrer a casa. Isso é hora de cuidar da cozinha. Vamos lá, manda ela parar, manda ela vir aqui. Abusar dessa Marta, né? Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouca coisa é necessário se preocupar. Aliás, Jesus disse: uma só coisa é necessária que você se preocupe. Maria entendeu. Maria escolheu a boa parte. Qual é essa boa parte? É o lado espiritual da vida. É o aprender de Deus. É você dar prioridade às coisas espirituais. Então, Jesus não está condenando Marta aqui porque ela estava limpando a casa. Jesus não está condenando Marta porque ela estava na cozinha fazendo uma comida saborosa para ele. Não. Jesus estava mostrando aqui que existe algo que é muito mais importante do que essas coisas. Existe algo que é prioritário. É isso que ele está mostrando. É o vir à igreja, o adorar a Deus, o aprender da palavra, o evangelizar. Tudo isso são coisas mais importantes do que qualquer outra atividade que você tenha, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua hora de lazer. Vir à igreja, adorar a Deus, aprender da palavra, crescer no conhecimento de Deus, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus está dizendo: olha, a prioridade é essa. Tua irmã entendeu qual é a prioridade. Então, com esse exemplo aqui, Jesus mostrou que a atividade espiritual é a coisa mais importante da nossa vida. Mais importante. Então, essa Marta, ela simboliza aquela pessoa que é muito religiosa, que crê em Deus, que tem Bíblia, mas que ao mesmo tempo é aquela pessoa que permite que as coisas deste mundo atrapalhem a sua vida de adoração a Deus, a sua vida de devoção, o seu crescimento espiritual. É aquela pessoa que, se no dia de domingo aparece uma oportunidade para ganhar um dinheiro extra, ela não pensa duas vezes. Ela diz: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade. Nem Deus vai me condenar por isso. Ainda diz que Deus não condena. E vai.
Não, eu não posso vir domingo à igreja, porque a minha empresa... Que sua empresa? A sua empresa amanhã pode falir. A sua empresa não te dá salvação. A tua empresa, se Deus não estiver na frente, pode existir hoje, amanhã não existe mais. Ou você já esqueceu as milhões e milhões de empresas que já existiram e faliram? Não, quarta-feira eu não posso vir, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho um compromisso, é o aniversário do meu neto, é o meu outro filho que vai fazer não sei o quê, tal, aqui ó. São as Martas. A igreja de Jesus está assim de Martas, ó. Gente que crê, gente que confia, mas que permite com muita facilidade que as coisas deste mundo atrapalhem a sua vida de devoção a Deus. Esse é que é o problema. Infelizmente hoje, tanto a sociedade secular, tanto a sociedade incrédula, quanto a igreja estão invertendo os valores de Deus. Os cientistas sociais, eles dizem que essa sociedade do século XX e do século XXI é uma sociedade de trabalho e lazer. E é verdade. É uma sociedade de trabalho e lazer. As pessoas trabalham para se divertir. Trabalha para se divertir. O cara gasta a semana inteira trabalhando, dando um duro danado. Sexta-feira recebe o dinheiro, ele já sai do trabalho em busca de diversão. Já viu como é nas empresas? Chegou sexta-feira, fazem até música, né? Sexta-feira é dia de cerveja, caipirinha e não sei o que mais, tal. Quem não bebe, chegou sexta, final de semana, eu já estou pensando naquela praia maravilhosa, né, meu carro? Aquele sol, aquele mar azul. O outro já diz, não, hoje chegou sexta-feira, vamos para a fazenda, vamos para o campo. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. Agora, o problema maior é que eu vejo que a grande maioria do povo de Deus está acompanhando esse ritmo da sociedade ímpia. A grande maioria do povo de Deus está invertendo a escala de valores, e isso acaba trazendo consequências desastrosas, terríveis, problemas que acabam gerando muito sofrimento. Ainda agora, eu estava fazendo uma reflexão no que eu ia pregar. Em cima da hora, eu digo, Ricardo, vem cá, me arranja aí um copo e uns copinhos, assim. Ele correu para lá, correu para cá, arranjamos. Eu digo, eu quero mostrar uma coisa para a igreja. E eu pedi que ele trouxesse, colocasse aqui. Só que aqui é assim, inclinado, né? Fica difícil, né? Me ajuda aqui, Rodrigo. É a força do hábito. Tudo eu chamo você, né, Rodrigo? Tanta gente é o Rodrigo. Não, segura o copo. Imaginem que esse copo aqui é a tua vida. Vamos imaginar. Fazer uma reflexão, né? Então, esse copinho que está na mão do Rodrigo é a tua vida. E agora a gente vai ver qual é a tua escala de valores. Então, vamos preencher a vida da pessoa assim. Chega mais para perto aqui, Rodrigo. 4 horas por dia para ver televisão. Tranquilo, né? Chega do trabalho, 7 horas da noite. Senta diante da televisão. Tem gente que assiste novela, né? Aquelas porcarias que eles mostram na televisão. Depois da novela, o jornal. Tem gente que nem assiste jornal. Aí, um bom filme, o futebol. Lá se foi. Mas não é só isso.
Aí a pessoa diz: pastor, eu também tenho direito ao lazer, né? Aí segunda-feira um futebolzinho com os amigos, uma rachinha. Terça-feira pega a família para comer uma pizza. Quarta-feira, olha, quarta-feira tem Brasileirão. Eu vou ali pro barzinho que lá tem os amigos, tem a torcida do Fortaleza, torcida do Ceará. Quero assistir o jogo junto com os meus amigos. Se for o segundo, né? E completa a semana, né? O que ela faz na quinta, o que ela faz na sexta, o que ela faz no sábado, e vai por aí afora. Mas aí, vamos colocar também um pouquinho de intemperança, né? A hora de tomar um cafezinho, o chá da tarde. Não, eu gosto de à tarde tomar um chazinho, chamo minhas vizinhas, a gente faz aquele chazinho gostoso, aquela torradinha quentinha, né? E numa churrascaria comer um rodízio, tomar um vinhozinho, tá bom, tá aí. Gastou umas 3, 4 horas. Mas ela disse: mas pastor, eu também tenho que ter tempo para visitar os parentes. Eu também tenho que ter tempo para visitar os amigos, né? Então eu tenho que reservar um tempo para essas coisas. E tem gente que reserva no duro. Então ela diz: vamos lá, visitar os amigos, fazer hora extra para ganhar uma graninha a mais, né? Aí bota lá, fiz hora extra para ganhar uma graninha a mais. Tá aqui. Pastor, agora é o seguinte. O senhor sabe que a gente também tem que ter um tempinho para o lazer, né? Então eu gosto de fim de semana sim, fim de semana não, viajar com a família. Poxa, se o cara consegue fim de semana sim, fim de semana não viajar, tá bem de grana, viu? Tá bem de grana, né? Mas tem gente que faz. Ou se não viaja, faz outras coisas. Preencheu. Tá aqui. Agora, ela lembra de Deus. Ih, caramba, mas tem Deus. Deus é esse bombom. Sonho de valsa. O que aconteceu? Hã? Deus ficou fora. Deus ficou de fora. Não teve espaço para Deus, irmão. Deus ficou de fora. Isto aí é a inversão de valores. Isso aqui não é a escala de Deus. Veja, quando a pessoa se lembra de Deus, não há mais espaço na vida dela para Deus. Você preencheu todos os espaços com coisas que você deixou tomar a frente de Deus, tomar a dianteira de Deus. Está aqui o resultado. Qual é a consequência? Inverteu a escala de valores. O resultado é trágico. Deus fica do lado de fora. E quando Deus fica do lado de fora, começa falta de respeito para com Deus, falta de reverência na igreja, todo mundo louvando e a pessoa conversando com o do lado. Hora de louvar, hora de adorar, não há reverência, não há respeito. Consequências trágicas: casamento em crise, filhos desobedientes, crise nos negócios, parece que está indo tudo bem, de repente um prejuízo violento, depressão, angústia. Nós vivemos a sociedade da depressão. Nunca se falou tanto de depressão
quanto nos dias que nós estamos vivendo. Nunca se vendeu tantos remédios antidepressivos, calmantes, como nos dias de agora, irmãos. É por causa disso, ó. Porque Deus fica de fora. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Agora vamos fazer o contrário. Bota aí mesmo nessa bandejinha aí, Rodrigo, por favor. Despeja aí. Agora vamos fazer a escala como Jesus ensinou aqui. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Aí você dedica todos os dias 1 hora para o estudo da Bíblia. 1 hora só. Somente 1 horinha. Tranquilo. Não é difícil. Segundo lugar, meia hora todo dia para oração. Puxa, meia hora por dia para orar a Deus. O que é que significa meia hora? Significa nada, não é verdade? Eu vou dedicar 2 horas todos os dias para a família. Conversar com os filhos, conversar com a esposa, bater um papo, né? Manda comprar ali um cachorro quente para a gente comer aqui em casa, tal. Tranquilo. Já se foi. Um pouquinho de evangelismo. 1 hora por dia eu vou evangelizar. 1 hora por dia. 1 hora por dia é sagrado. Eu vou evangelizar um vizinho, vou evangelizar um amigo, vou evangelizar um colega de trabalho, vou evangelizar uma pessoa estranha. E eu vou tirar meia horinha por dia para dar uma ouvida nos cultos, nas pregações que eu tenho ouvido na igreja. Vou fazer um repasse, né? Ouvir outra vez, que é bom. Mas meia horinha. Levanta o copo aí alto. Jesus disse: depois de tudo isso, vem as outras coisas. Trabalho, lazer, estudo, cuidar dos bens materiais. Vocês estão vendo o resultado aqui, ó? Irmãos, quando Deus está em primeiro lugar na tua vida, olha, sobra espaço para muitas outras coisas, sobra espaço, mas Deus está em primeiro lugar. Vai sobrar espaço para muita coisa. E o resultado, obrigado, Rodrigo, pode deixar aqui, tira essa bandeja, por favor. E o resultado é maravilhoso. Você começa a ter uma vida de temor a Deus, uma vida de reverência na igreja. Você chega antes de começar o culto, você sai no final do culto, você não fica ouvindo a pregação e olhando para o relógio. Já observou que tem gente que, se demorar um pouquinho a pregação, fica inquieto. Olha para o relógio, está demorando. E hoje o pastor Carlos está com a corda toda. Hoje ele está falando mais do que um camelô. Tal. Eu frequentei estádios de futebol. Eu ia muito aos estádios. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu era piolho de Maracanã. Eu nunca vi num estádio de futebol uma pessoa olhar para o relógio preocupada com a hora. Ia quarta-feira à noite para o futebol. O jogo começava naquela época, agora também, né? 21h50. O futebol começa 10 para as 10 da noite. 10 da noite começa. Você faz um culto na igreja que começa às 7 da noite, termina às 9. Puxa vida, 9 horas. Ai, tem gente que sai, só falta morrer atropelado, meu irmão. Não, é verdade. Inclusive alguns ministros, alguns diáconos, que às vezes acaba o culto, eu converso com um, converso com outro, eu não tenho pressa, de repente preciso falar com alguém, chama fulano de tal, já está em casa. Em casa?
Mas se tivesse num estádio de futebol, assistindo o jogo do time que ele gosta, ele não faria isso. Pastor, vamos terminar o culto mais cedo, porque o senhor sabe, né? Esse mundo está muito perigoso, e à noite... Mas o cara vai para o futebol, o jogo começa às 10 da noite, termina 00:30. Ele não olha para o relógio, e ele não se preocupa se tem violência, se não tem violência. E se você disser, rapaz, olha, andar por aí depois de 00:00 é perigoso, que nada. Ou estou falando alguma bobagem? Reverência na igreja, casamento abençoado, filhos obedientes, sucesso nos negócios. A pessoa começa a ter aquela paz interior. Quando uma pessoa tem paz interior, ela não vive reclamando, ela não vive se maldizendo, ela não vive murmurando, ela não vive insatisfeita com a vida. Ela tem paz. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, ela diz, estou nem aí, meu irmão. Como é que você não está nem aí? Eu tenho paz dentro de mim. Eu tenho Deus. Deus está no controle da minha vida. Pode vir a pior notícia que vem, não rouba a paz dela. Ela diz, não, Deus está no controle. Se Deus está permitindo isso, é porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que tem de gente dentro das igrejas que não tem paz interior é uma coisa de louco. Às vezes a esposa não tem paz interior, aí tira a paz do marido. Às vezes o marido não tem paz interior, procura tirar a paz da esposa. Às vezes são pais que não têm paz interior, aí tira a paz dos filhos. Porque contamina. É horrível. Se você não tiver cuidado, você é contaminado. Então tudo isso é consequência de quê? De uma escala de valores invertida. É o que Jesus ensinou aqui, ó. Por isso a exortação dele é: buscai, pois, em primeiro lugar, cuidar da tua empresa. Não. Desculpa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o lazer com a família. Não. É que esse meu óculos está um problema. Buscai, pois, em primeiro lugar, ganhar dinheiro, grana. Também não. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir. Agora, irmãos, nós vivemos numa sociedade capitalista, nós vivemos numa sociedade consumista, e o povo de Deus tem embarcado nessa canoa. O cara só se satisfaz se comprar uma roupa de grife. Entendeu? Olha, estou te dando uma roupa nova, bonita, legal. Por exemplo, esse terno aqui, como é aquela loja lá de Natal que vende uns ternos bem bacana que eu comprei lá? Aquela que é bem fina, que é cara para burro. Hã? Qual é o nome daquela loja? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. Eu esqueci o nome. A pastora também não está lembrando. Você chega lá para comprar um terno, o terno custa de R$2.000 para cima. R$2.000 para cima. É claro, é evidente que eu, como pastor, eu tenho que me apresentar bem, tenho que me vestir bem, né? Por isso que eu compro um terno nesse valor, porque eu não vou chegar aqui com qualquer terno. Eu sou um representante de Deus, eu sou um ministro do Deus Altíssimo. Amém? Amém, irmão?
Olha, como todo mundo concorda com a bobagem que eu estou falando. Gente, acorda, pessoal. Não. Eu vou ali na companhia do terno e compro um terno por R$200. Vocês, eu falei que era luxuoso. Vocês concordaram, e se eu não tivesse dito que era da companhia do terno, depois corta para não fazer propaganda, tá? E vocês iam acreditar, tá vendo? Olha, viu? Pastor, compra terno de 2.000 conto. Tá vendo como é que é a coisa? Tá, viu? Quem é que sabe se custou 200 ou se custou 2.000? Eu estou comprando uma roupa para eu vestir ou para eu aparecer para os outros? Então, por favor, não caia nessa armadilha do capitalismo selvagem. Não seja Maria vai com as outras. Não queira ter as coisas, não para o teu prazer, mas para o exibicionismo. Quando você vê uma pessoa comprando uma roupa de grife, não é que ela goste da roupa de grife, é porque ela quer mostrar para o vizinho, para as amigas, para não sei para quem, que está usando uma roupa de grife. Por isso que vem aquela etiqueta bem grande, né? Aí a pessoa, se está usando uma blusa, bota a blusa por dentro. Porque senão não tem graça, se os outros não verem que... O cara diz assim: eu fui à Europa. Olha, você precisa ver Paris. Todo ano eu vou a Paris. Esse é bobo, rapaz. Eu já fui. Eu já fui uma vez a Paris. Já estive lá. É um lugar bonito? É. Eu não aguentei ficar 10 dias. Povo antipático, prepotente, orgulhoso. E nós temos aqui no Brasil lugares muito mais bonitos para conhecer e que não precisa gastar tanta grana. E que a maioria dos brasileiros nem conhece. Nós temos um lugar aqui no Ceará chamado Guaramiranga. Quem conhece Guaramiranga aqui? Aí, pouca gente. Aí, ó. Pouca gente conhece. Você sabe quem é que superlota os hotéis e as pousadas de Guaramiranga? Os europeus. Que vêm para cá e isso aqui é um paraíso. A gente mora aqui e não dá nenhum valor. Mas se disser, quer ir para a Europa, o cara diz, quero. Ele sabe que não tem nada a ver. Ele sabe que aquilo ali é uma coisa... não tem muito sentido. Se tiver a chance de ir para conhecer, porque nunca conheceu, tudo bem. Mas o cara fica indo todos os anos, porque ele sabe que 99% da população não vai poder ir, e ele quer curtir em cima dos outros. Quem é de Deus não pode ser assim, irmãos. Não entre nessa canoa furada. Viu? O cara tem um celular. Deixa eu ver se o meu está aqui. Tá. Aqui, ó. Simplesinho. Esse celular já tem o quê? Uns 2 anos ou 3 anos, né? Foi um presente que a igreja de Natal me deu. Simples. Está custando agora R$229. Para que eu vou trocar de celular de 6 em 6 meses? Me diga. Porque todo mês sai um modelo novo. O cara muda a cor, mudou a frente. Ai, não. A frente agora é prateada. Não, eu quero novo. Porque todo mundo está usando prateado. Eu quero lá saber de todo mundo. Eu não estou atendendo ligações? Estou. Estou falando? Estou. Dá para mandar uma mensagem de texto? Dá. Dá para despertar? Dá. Dá para acessar a internet? Dá. Para que eu quero um celular de R$2.500? Eu não sou idiota não, pelo amor de Deus. Meus filhos ainda são meio idiotinhas, sabe? Pai, tu devia comprar um celular de vergonha. Eu digo, não, esse aqui é de vergonha. O que não tem vergonha é o teu.
que leva teu dinheiro todinho nessa bobagem aí. Aí chega no shopping junto das menininhas aí. As menininhas. Não se interessa por ele, não. Se interessa pelo celular dele. Então, meu irmão, eu pergunto, qual tem sido a tua escala de valores? Quais são os valores que estão governando a tua vida? Pense nisso agora. Qual tem sido a tua escala de valores? Quarta-feira à noite você está aqui? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus? Domingo de manhã você está aqui? Domingo à noite você está aqui? Todos os dias você tira pelo menos meia hora para orar a Deus? Quem aqui orou a Deus todos os dias essa semana? Todos os dias. Agora, olha, não é aquela oração assistindo a novela. Eita, olha lá, Senhor Jesus Cristo, eu confio muito no Senhor, sabe? Dá um tempo aí que vai sair um beijo lascado agora. Mas o senhor sabe que eu creio, né? Já orei. Quem aqui estudou a Bíblia pelo menos uma hora todos os dias essa semana? E agora que a coisa ficou preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ih, meu Deus do céu, que vergonha. 15 pessoas apenas. Uma hora, gente. Uma hora. Ah, pastor, meu tempo, o senhor não sabe o meu tempo. Eu sei. Eu sei e Deus sabe. Mas quantas horas você ficou diante da televisão? Quantas horas você gastou assistindo um filme? Quantas horas você gastou conversando com os amigos sobre o futebol? Você viu lá o Fortaleza? Olha, teve um trambique, tá? Fizeram uma armação com o CRB, tá? E aí bota 2 horas para conversar sobre isso, né? Quanto tempo você gastou lendo uma revista, um jornal, e não pôde gastar 1 hora para ler a Bíblia? Quanto tempo você gastou evangelizando? Você evangelizou todos os dias? Não, eu tenho um compromisso. Todo santo dia eu tenho que evangelizar alguém. Eu tenho que evangelizar alguém. Vou gastar 1 hora evangelizando. Não. Então, meu irmão, você está com a tua escala de valores invertida. Você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não está. Viu? Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. As consequências, mais cedo ou mais tarde, virão na tua vida, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, nos teus negócios, na tua saúde, na tua paz. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso.